Olá, meus amigos, estamos continuando o estudo do capítulo 12 do livro de Daniel. Nós mencionamos na primeira parte que nós iríamos deixar a análise dos 3 períodos de tempo para este momento, um bloco separado. Eu quero agradecer a você que está assistindo, que está acompanhando. Na verdade, esta é a última gravação. A minha aventura como youtuber termina por aqui. Eu tinha esse desejo, eu estudo o livro de Daniel já há mais de 20 anos. Eu tinha esse desejo de deixar com vocês aqui um pouco das reflexões deste período todo de estudos, de aprofundamento, e especialmente para que a nossa fé seja fortalecida a partir deste conhecimento da soberania de Deus e de que este nosso Deus é um Deus onisciente, Ele é um Deus presciente, Ele sabe o fim desde o princípio, e por isso Ele deu as suas orientações aos seus servos os profetas, e nós temos o privilégio hoje de ter este material em mãos e de estudar este material, tudo isso mostrando que realmente Deus está dirigindo todas as coisas de acordo com o seu plano para salvar o seu povo e conduzir este povo para as mansões celestiais. Agora, o estudo desses 3 períodos de tempo de Daniel, ele traz algumas complicações, e algumas pessoas às vezes utilizam estes períodos de tempo de Daniel 12 com um objetivo que, no nosso entendimento, não era o objetivo da revelação em si. Nós precisamos atentar para o texto, como nós já mencionamos aqui, uma das regras para o estudo da Escritura é comparar o que a própria Bíblia diz acerca do assunto. A Bíblia interpreta a si mesma. Portanto, se nós encontramos um texto, ou nós encontramos um termo, nós encontramos uma expressão, então nós precisamos procurar o significado desta expressão dentro da própria Bíblia e não fora dela, como algumas pessoas costumam fazer. E às vezes se torna-se um raciocínio circular, e a pessoa então tira uma conclusão daqui, outra conclusão dali, mas não do texto bíblico. Em cima destas conclusões, ele continua extraindo outras conclusões, e então ele constrói toda uma cadeia de argumentos aparentemente lógicas, mas se a premissa inicial é falsa, a conclusão naturalmente será falsa também. Por isso a necessidade de nós entendermos que o nosso raciocínio deve estar pautado apenas por aquilo que diz a palavra de Deus. Como nós já vimos desde o começo desta série, o livro de Daniel ele é dividido em algumas partes, e aqui nós estamos na seção final do livro de Daniel, que começa lá no capítulo 10. Nós temos o prólogo ao livro de Daniel, que é o capítulo 1, depois nós temos então o seu epílogo, que está aqui na primeira parte deste episódio. Nós vimos que o capítulo 12, 1 a 4, então conclui esta primeira sessão, e então a partir do verso 5 até o verso 13 nós estamos então na conclusão desta sessão profética, e ao mesmo tempo é uma conclusão para todo o livro de Daniel. E algumas coisas precisam ficar claras ao nós considerarmos o significado destes períodos de tempo aqui, porque nós temos no capítulo 12, no verso 6, uma pergunta que inicia a primeira referência ao período de tempo. Se você pode nos acompanhar, capítulo 12, no verso 6, diz assim: Um deles disse ao homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio: Quando se cumprirão estas maravilhas? Ora, quem é este um deles que disse? Na realidade, o texto original
ele não permite dizer categoricamente se foi Daniel que perguntou ou se foi um dos anjos que perguntou. Porque se seguirmos a tradução da Almeida atualizada, que diz um deles disse ao homem, então esse um deles seriam os dois seres celestiais mencionados no verso 5. Não importa, o importante aqui é a pergunta que foi feita: quando se cumprirão estas maravilhas? Esta tradução, ela é a tradução de uma expressão que foi encontrada antes, lá no capítulo 8 de Daniel. No verso 13, você tem ali, no capítulo 8, verso 13, você tem um santo falando com outro santo. E a pergunta que um deles faz é: até quando durará a visão? Se nós mantivermos o equilíbrio do capítulo 8 com o capítulo 12, então nós diríamos que foi um ser santo que fez a pergunta, porque é a mesma pergunta. A expressão original, que tem uma preposição temporal e seguida de um advérbio temporal, é a mesma que aparece aqui, que é traduzido: quando se cumprirão estas maravilhas. Agora, quando você analisa a pergunta, aqui está perguntando de maravilhas. A palavra maravilhas aqui no original, você tem que procurar quando ela apareceu antes. Se há uma pergunta acerca de algo, você tem que procurar quando houve a menção deste algo. E neste caso aqui é necessário você utilizar o texto original para entender a que está se referindo esta pergunta. Porque algumas pessoas, às vezes com um desejo sincero de advertir as pessoas acerca da proximidade da volta de Cristo, a necessidade de estar preparado para a volta de Cristo, então estas pessoas, mesmo na sua sinceridade, elas acabam se desviando da interpretação do texto bíblico e então apenas fazem uma defesa de sua ideia. Ora, a pergunta foi: quando se cumprirão as maravilhas? As maravilhas dizem respeito, porque alguns dizem assim, as maravilhas dizem respeito à ação de Miguel. As maravilhas dizem respeito à ressurreição dos santos. As maravilhas é a proteção, as maravilhas é a ação de Deus, as maravilhas... E diz o seguinte, que a palavra original sempre diz respeito às ações de Deus. Bom, se nós encontramos o termo aqui, nós devemos procurar o uso do termo dentro do livro de Daniel, quando é que foi usada anteriormente esta mesma palavra. Então, no capítulo 11, no verso 36, nós lemos o seguinte: este rei fará segundo a sua vontade e se levantará e se engrandecerá sobre todo Deus. Contra o Deus dos deuses falará coisas incríveis. Aqui está o termo que é traduzido no capítulo 12, verso 6 de Daniel como maravilhas. Aqui no capítulo 11, no verso 36, coisas incríveis. É a isso que se refere, porque a palavra maravilhas no original, ela pode ser traduzida como eventos assombrosos, ou então algo terrível e espantoso. Então nós já encontramos aqui, no capítulo 11, 36, o uso dessa palavra maravilhas do capítulo 12, verso 6. E neste contexto aqui, a que se refere estas maravilhas? São as blasfêmias pronunciadas pelo rei do norte. Neste contexto aqui, que é o mesmo chifre pequeno que apareceu anteriormente lá no capítulo 7, também no capítulo 8. Agora, onde mais nós encontramos no livro de Daniel esta palavra que é traduzida em 12:6 como maravilhas? No capítulo 8 do livro de Daniel, você volta aqui, no verso 24, diz assim, capítulo 8, verso 24, grande é o seu poder, mas não por sua própria força, causará estupendas destruições. Então aqui você tem o outro uso do termo maravilhas no livro de Daniel. Além disso, neste verso 24, diz assim, no final, destruirá o povo santo. Portanto, neste contexto aqui do capítulo 8, as maravilhas, elas se referem à obra do chifre pequeno, contra os santos. Agora,
Quando você volta para o capítulo 12 do livro de Daniel, no final do verso 7, você encontra aqui uma referência à destruição do povo santo. Porque diz assim: quando se acabar a destruição do poder do povo santo, estas coisas todas se cumprirão. Então aqui você tem um vínculo importante entre os capítulos que deve ser considerado. É neste contexto, então, que Daniel faz a pergunta que você encontra no verso 8. Meu Senhor, qual será o fim destas coisas? É uma pergunta semelhante àquela do verso 6, mas a pergunta do verso 6 é quando? Quando? É uma pergunta temporal. Agora, aqui no caso, Daniel, ele utiliza uma outra palavra, qual? No original, a palavra é diferente. Então, essa atitude de Daniel, como ressaltado por um estudioso, é também a nossa. Nós queremos mais detalhes acerca do fim. E às vezes nas igrejas até mesmo se criam polêmicas com relação à ordem, à importância e às minúcias de cada acontecimento escatológico. Essas discussões muitas vezes conduzem a partidarismo e a especulações. Para estes perturbadores, serve muito bem a resposta que foi dada a Daniel aqui no começo do verso 9. O homem vestido de linho diz: vai, Daniel. Ou seja, não é da sua conta tudo isso daqui. Não é para agora. Então, a pergunta é válida se nós fazemos como Daniel, expressando o nosso desejo de ver Jesus retornar e acabar o sofrimento do nosso planeta. O homem vestido de linho, voltando aqui para o verso 7, ele diz que seria, e aqui tem uma observação, porque na versão Almeida, revista e atualizada, não é uma boa tradução, porque eles traduziram a preposição aqui como se ela fosse temporal, dizendo depois de um certo período, mas na realidade, essa preposição aqui, ela deveria ter sido traduzida, porque a pergunta foi quando, ou até quando, como lá no capítulo 8, verso 13, e a resposta do verso 14 foi até 2.300 tardes e manhãs. Então a pergunta aqui, a mesma pergunta do capítulo 8, verso 13, nós encontramos no verso 6, portanto a resposta deveria ter sido até um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Não é depois que terminar esse período é que essas coisas vão acontecer, mas é até, ou então por esse tempo que é dito aqui. E então nós encontramos essa referência, 1 tempo, 2 tempos e metade de um tempo. E agora vem a pergunta, como nós devemos interpretar esta expressão temporal? Devemos interpretá-la literalmente, ou seja, 1 tempo seria equivalente a 1 ano, 2 tempos, 2 anos, e metade de um tempo, meio ano. Então seriam 3 anos e meio literais. Algumas pessoas entendem desta forma, mas aqui nós encontramos nós temos que fazer uma pergunta: quando é que foi apresentado esse período de tempo a primeira vez no livro de Daniel? Nós encontramos esta referência lá no capítulo 7, no verso 25, e a outra pergunta, como é que foi interpretado no capítulo 7, 25? Literalmente ou simbolicamente? E a resposta é, foi interpretado simbolicamente. O capítulo 7 de Daniel está em aramaico, o capítulo 12 de Daniel está em hebraico. A mudança da língua não justifica a mudança da interpretação. Este fato por si só não sustenta a mudança da interpretação. Portanto, se nós já tivemos uma referência anterior que foi interpretada simbolicamente, e nós encontramos no mesmo livro o mesmo profeta dizendo 3 tempos e meio, nós deveríamos também manter a consistência e interpretar de maneira simbólica este período. Porque nós precisamos observar uma coisa: esta não era a maneira usual, não era a maneira costumeira de um judeu no passado, há 2.500 anos atrás, se referir a um período de tempo. Então, se alguém chegasse para Daniel no começo ali da sua vida em Babilônia, né, ou um outro judeu que chegasse ali, um hebreu chegasse ali, e aí, Daniel, tudo bem? Tudo bem. E aí, quanto tempo tem que você está aqui em Babilônia? Ah, estou aqui há 1 tempo, 2 tempos e metade de um tempo. É lógico que nenhum judeu naquele tempo respondia dessa forma. Não era a forma
comum de se comunicar alguma coisa. Agora, aqui nós estamos num livro apocalíptico, portanto, nós encontramos elementos simbólicos, incluindo o elemento temporal, que é simbólico. E por isso, então, nós interpretamos este período mencionado aqui no capítulo 12, verso 7, de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, como fazendo referência a 3 anos e meio, simbólicos, que dão um total de 1260 anos literais, a mesma duração daquele primeiro período mencionado em Daniel 7:25, começando no ano 538. O que aconteceu no ano 538? Os ostrogodos foram expulsos de Roma, e a partir dali, então, o bispo de Roma esteve agora sem qualquer poder que lhe fizesse oposição teológica, então ele pôde dar andamento aos seus projetos e o decreto de Justiniano, transformando o bispo de Roma no cabeça de todas as igrejas. Então aquele decreto poderia finalmente entrar em vigor, porque isso não podia acontecer antes, porque os ostrogodos, que eram arianos, teologicamente opostos a Roma, estavam ali dominando e não permitiriam que isso acontecesse. Mas a partir do ano 538, isso pôde finalmente ser colocado em prática. E isso terminou quando? Em 1798. E o que aconteceu em 1798? O Papa foi aprisionado por ordem de Napoleão. O objetivo aqui, como nós vemos lá em Apocalipse 13, no verso 3, que faz referência a uma ferida para a morte, existe uma preposição grega utilizada aqui, a preposição eis, tem um objetivo, tem um propósito de causar a morte. Então isso foi o que a França revolucionária quis fazer, quis destruir esta forma majoritária do cristianismo, desfechando-lhe um golpe na sua cabeça, como diz o texto de Apocalipse 13. Então isso aconteceu em 1798, e aqui então finalizou este período dos 1260 anos. Então é uma interpretação simbólica. Agora, nós precisamos avançar para a segunda referência temporal que nós encontramos, que está aqui no verso 11. Diz assim: depois do tempo em que o costumado sacrifício for tirado e posta a abominação desoladora, haverá ainda 1290 dias. Nós podemos aqui também dedicar um bom tempo a falar sobre o costumado sacrifício, que nós já mencionamos isso no episódio 9 desta série, quando analisamos o capítulo 8 do livro de Daniel, é quando aparece a primeira referência a esta expressão. Na verdade, a palavra sacrifício não faz parte da expressão. A palavra sacrifício foi adicionada pelos tradutores. Aqui você tem um advérbio, um adjetivo com o artigo. Neste caso, então, se torna um advérbio, um adjetivo substantivado. O tamide, o contínuo, o diário, o regular ou a regularidade, depende do contexto. É a primeira vez que aparece lá no capítulo 8 e agora aqui aparece. Então você tem que definir o que vem a ser este contínuo, o que vem a ser o diário, o que vem a ser esta regularidade. Algumas pessoas menos avisadas e também com o desejo de tornar relevante a mensagem e de preparar as pessoas, olha, Jesus está voltando e tudo mais, e criar, quem sabe, um marcador temporal para que as pessoas estejam atentas e tudo mais, e façam a sua preparação espiritual para o encontro com Jesus, elas chegam a uma conclusão bastante curiosa. Eu digo curiosa porque não existe uma fundamentação no texto de Daniel para esta afirmação que fazem. E diz então o seguinte, que este tamide aqui, como diz aqui o texto, este costumado sacrifício é o sábado. Ora, nós como adventistas entendemos a importância do sábado. Nós lemos lá em Apocalipse 11, 19, uma referência ali à Arca do Concerto, e uma coisa especial que estava dentro da Arca do Concerto era a lei de Deus. Depois lá no capítulo, isso foi no 11, 19, depois no capítulo 12, o capítulo seguinte, o verso 17, diz que o dragão, Satanás, está irado contra os filhos de Deus, aqueles que guardam os mandamentos de Deus. Depois no capítulo 14, verso 12, fala assim, aqui está a paciência dos santos, ou a perseverança dos santos, guardam os mandamentos de Deus. Os mandamentos não são apenas alguns mandamentos, não são 8, não são 9, todos são 10. E depois você tem a primeira mensagem angélica, capítulo 14, versos 6 e 7,
E ali, uma construção do Apocalipse. O Apocalipse ele é cheio de referências ao Antigo Testamento, são citações, são alusões, são ecos, tudo. O Apocalipse é um mosaico construído com referência ao Antigo Testamento. E a primeira mensagem angélica diz assim: temei a Deus e dá-lhe glória, porque vindo é a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar, e tudo que neles há. Quando você lê isso daqui, naturalmente você é levado para Êxodo, capítulo 20, versos 8 a 11. O mandamento do sábado. Então nós vemos aqui que o sábado é importante sim no contexto da grande controvérsia, do grande conflito, mas dizer que aqui no capítulo 12 de Daniel, no verso 11, quando diz tirar o costumado sacrifício, ou sacrifício diário, faz referência ao sábado, é ignorar completamente as regras de uma boa interpretação do texto bíblico. Porque, como nós dissemos, a primeira referência que nós encontramos no livro de Daniel está aqui no capítulo 8. E quando nós voltamos para o capítulo 8, o que é que nós entendemos acerca deste diário, deste tamid, desta regularidade? Nós entendemos que aqui faz referência ao ministério de Cristo no santuário celestial. O chifre pequeno, aqui no capítulo 8, quer usurpar o papel de Cristo como único mediador entre o homem pecador e um Deus santo, para a salvação dos pecadores, para a salvação da humanidade. Então, este é o tamid, este é o diário, este é o contínuo que o chifre pequeno quer dominar, assumir, usurpar uma prerrogativa que pertence somente a Cristo. Agora, dizer que aqui no capítulo 12 mudou o significado, então é jogar fora completamente uma regra sadia de interpretação do texto bíblico. Um texto explica outro texto, e se nós estamos em Daniel, temos que olhar para Daniel e ver o significado disso aqui no livro de Daniel. Mas ainda não terminamos, ainda tem mais. Quando você volta para o capítulo 11, você encontra aqui a atividade deste rei do norte, que é o mesmo chifre pequeno lá do capítulo 7 e do capítulo 8. No verso 31 diz assim, dele, fazendo referência aqui ao rei do norte, diz assim, sairão forças que profanarão o santuário, isto é, a fortaleza nossa, e tirarão o sacrifício costumado. Aí está a expressão mais uma vez. E veja o vínculo que existe com o santuário. Nós já mencionamos, quando iniciamos esta série, a importância do santuário no livro de Daniel. Nós temos esta referência já no capítulo 1, quando diz que Nabucodonosor tomou ali dos utensílios do templo de Jerusalém e levou para o templo de Marduk, lá em Babilônia, e colocou dentro do templo de Marduk. Então nós temos o conflito aqui de santuário, de sistemas de salvação. Aqui é a mesma coisa, o santuário sempre está presente e Jesus é o sumo sacerdote deste santuário celestial. Então o conflito envolve isso daqui. Não tem nada, absolutamente nada a ver com o sábado. A outra conclusão, que eu nem digo que é curiosa, mas eu digo que é muito estranha, é dizer que a abominação desoladora faz referência ao domingo. Então, para contrastar aqui, o diário então seria o sábado e a abominação desoladora seria o domingo. Você não encontra no livro de Daniel qualquer base para fazer esse tipo de afirmação. Agora, então, o que é esta abominação desoladora? Nós já vimos isso, porque aparece, primeiro a expressão aparece aqui no capítulo 8 do livro de Daniel, quando fala da transgressão assoladora, aqui no verso 13. E o que seria então essa transgressão assoladora, esta rebelião contra Deus, é exatamente a atitude do chifre pequeno contra o príncipe do exército, aqui no capítulo 8. Esse príncipe do exército é Jesus Cristo, e o ministério de Jesus Cristo no santuário celestial. Então, é esta usurpação e, finalmente, o estabelecimento de um sistema rival de salvação. Como é que o indivíduo se salva hoje? É pela fé, é pela aceitação do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário? É pela fé somente? Não existem obras? E não existem mediadores humanos, sejam eles vivos ou mortos? Apenas Jesus Cristo é o mediador? Não existe o sacrifício da missa, de oferecer a Jesus Cristo em sacrifício toda vez que se celebra uma missa. Um sacerdote humano pecador agora tem em suas mãos o poder de dizer que aqui está o corpo real
de Jesus Cristo, a carne real de Jesus Cristo. Não, isso aí não acontece. Então, isto que nós estamos falando aqui tem que ver com a interpretação do livro de Daniel. Então, dizer que o diário é o sábado e a abominação desoladora é o domingo é viajar hermeneuticamente para muito distante daquilo que era o objetivo do profeta quando ele fez as suas declarações aqui, registrou então aqui no texto bíblico para nós estudarmos. Algumas pessoas querem dizer que esta referência feita por Daniel, utilizando esta unidade aqui como dias, porque diz o seguinte, lá em Daniel 7, diz que era tempo se metade de um tempo. E Daniel 8 foram 2.300 tardes e manhãs. Lá em Daniel 9 foi semanas. Aí diz assim, mas aqui não. No capítulo 12 dizem dias. Portanto, quando diz dias, e aqui nós temos um numeral cardinal, então neste caso está se fazendo referência a um período de tempo literal e não simbólico. Ora, isso aqui é interessante e nós precisamos apenas dar uma olhada no texto bíblico para ver se esta afirmação se sustenta. Por exemplo, Ezequiel no capítulo 4, né, quando nós lemos aqui os versos 4 até o 6, diz assim, deita-te também sobre o teu lado esquerdo e põe a iniquidade da casa de Israel sobre ele, conforme o número dos dias que te deitares sobre ele, levarás sobre ti a iniquidade dela, porque eu te dei os anos da sua iniquidade, segundo o número dos dias, 390 dias, e levarás sobre ti a iniquidade da casa de Israel. Quando tiveres cumprido estes dias, deitar-te-á sobre o teu lado direito e levarás sobre ti a iniquidade da casa de Judá. 40 dias te dei, cada dia por um ano. Ora, observe que o texto utiliza numerais cardinais unidos aqui à expressão dias. Então, supostamente, nós estamos diante de um período de tempo literal de 390 dias e outro período de tempo literal de 40 dias. Mas veja que o texto de Ezequiel 4 afirma exatamente o oposto. Cada dia simboliza um ano. E assim, então, nós temos 390 anos e mais 40 anos. Nos livros apocalípticos de Daniel e Apocalipse, seria natural utilizar o termo dias simbolicamente e não literalmente, mesmo que unido a um numeral. E é exatamente isso que nós encontramos. Nos textos proféticos de Apocalipse 11, verso 3 e 12, verso 6, por exemplo, nós encontramos a expressão 1260 dias. E não há razão alguma para interpretá-lo de maneira literal. Como foi salientado por Gerhard Pfander, Daniel e Apocalipse são livros apocalípticos. E em contraste com Gênesis 1, por exemplo, os dias nessas profecias apocalípticas são simbólicos e não literais. Agora, quando você faz uma verificação em toda a Bíblia, é uma verificação bem mais ampla, você vai encontrar uma coisa muito interessante. Nunca se utiliza literalmente uma quantidade acima de 360 dias para se referir a um ano literal. Nós encontramos na nossa versão Almeida Revista e Atualizada a palavra dias, no plural, 927 vezes, em 856 versículos. A maneira como nós encontramos expressa algumas referências podem ser ilustradas com os seguintes exemplos. Em Gênesis, capítulo 7, no verso 24, também no verso 8.3, existe ali a informação de que o dilúvio durou 150 dias. E depois nós temos uma referência no livro de Esther, capítulo 1, verso 4, que o banquete oferecido por Assuero, ou Xerxes, a todos os seus príncipes e servos durou 180 dias. Agora veja, nós estamos aqui falando de eventos históricos, são relatos históricos. Agora, nós encontramos na Bíblia uma outra forma de computar o tempo que se assemelha à forma como nós utilizamos. Por exemplo, em 2 Samuel 24, verso 8, existe ali uma referência a 9 meses e 20 dias. Ou então, segundo Crônicas 36, 9, 3 meses e 10 dias. Isaías 32, 10, 1 ano e dias. Então, como nós percebemos nessa análise, eu li todos os 927 textos em que aparece aí a palavra dias, no plural, no Antigo Testamento.
O maior período literal é de 180 dias, a festa lá de Assuero para Esté, ou seja, a metade de um ano. Não há qualquer período maior do que 360 dias. Qual é a conclusão lógica que nós extraímos dos dados bíblicos, do texto bíblico? Se não encontramos nas Escrituras nenhum exemplo de uso de uma quantidade de dias superior a um ano, a única conclusão possível é que esta não é uma forma comum, normal, usual, do autor inspirado se expressar. Como já declarou um estudioso do século XIX, H.G. Guinness, nenhuma passagem pode ser encontrada na Bíblia em que um período histórico ou literal excedendo um ano é declarado em dias. Portanto, a referência a períodos superiores a 3 anos em forma de dias em Daniel 12 é um forte e conclusivo indicador de que nós estamos lidando com unidades de tempo simbólicas e não literais. Agora, alguém poderia perguntar assim, mas e o cômputo do tempo em meses? Será que esta não é a forma normal, a forma comum, usual de se falar? O escritor bíblico não poderia utilizar isso para se referir a tempo literal? Como nós sempre fazemos aqui, nesta série, nós devemos examinar a ocorrência da expressão na Bíblia para então extrair uma conclusão que seja compatível com os dados e não manipular ou tergiversar para que se encaixe em uma opinião previamente estabelecida. No Antigo Testamento nós encontramos 45 ocorrências do termo meses, no plural, e somente 2 delas se referem a um período de um ano, ou seja, o período é expresso em 12 meses. Agora, deve ser observado que ambas as ocorrências se referem a situações claramente históricas, sendo interpretados como tempo literal. Primeiro, a preparação de Esté para se apresentar diante do rei Assuero, que levou 12 meses, e depois o intervalo entre a advertência de Daniel e a manifestação do orgulho do rei Nabucodonosor ali no capítulo 4. Então isso durou um período de 12 meses. São as 2 únicas ocorrências em que um ano é expresso aqui como 12 meses, mas nós vemos que são situações claramente históricas, não são profecias. Agora, no Novo Testamento nós encontramos 16 ocorrências e somente 2 se referem a um período maior que um ano. Apocalipse 11, verso 2, onde somos informados de que a cidade santa seria pisada por 42 meses, e depois Apocalipse 13, verso 5, onde somos informados de que a besta semelhante a leopardo teria autoridade para agir por 42 meses. Nestes 2 únicos casos registrados no Novo Testamento, o período é encontrado em um livro apocalíptico, em um contexto claramente simbólico, o que exige que seja interpretado simbolicamente, ou seja, 42 meses vezes 30 dias igual a 1260 dias proféticos, o que equivale a 1260 anos literais. Após essa breve análise, então, a única conclusão que nós podemos dizer é que o autor bíblico, a semelhança das demais pessoas dos seus dias e também dos nossos, nunca expressava um período maior que um ano em meses, a menos que quisesse indicar que o mesmo era simbólico e não literal. E este é exatamente o caso nas referências aos 42 meses encontrados no livro do Apocalipse. Com relação aos acontecimentos mencionados em Apocalipse 13, Ellen White afirma claramente que o período está no passado. Apocalipse 13, verso 5, que fala dos 42 meses. Ellen White diz que esse período está no passado, contrariando alguns que procuram uma nova aplicação futura para este período. De fato, não existe qualquer declaração da autora para interpretar os 42 meses de Apocalipse 13, 5 como um período literal a se cumprir no futuro. Observe uma declaração que ela fez, está aí na sua tela. No 6º século, tornou-se o papado firmemente estabelecido. Fixou-se a sede de seu poderio na cidade imperial e declarou-se ser o bispo de Roma a cabeça de toda a igreja. O paganismo cedera lugar ao papado. O dragão dera à besta o seu poder, o seu trono e grande autoridade.
Apocalipse 13, verso 2. E começaram então os 1260 anos de opressão papal preditos nas profecias de Daniel e João. E então ela cita Daniel 7, 25 e Apocalipse 13, 5 a 7. Ora, no verso 5 é onde nós encontramos a referência aos 42 meses. Então, nesta citação, Ellen White ela equipara o período de tempo, tempos e metade de tempo de Daniel 7, 25 com os 42 meses de Apocalipse 13, 5 e diz que o término deste período se deu quando? Em 1798. E se alguém ainda tiver alguma dúvida, nós temos uma outra citação que também aparece aí na sua tela, que deixa claro que o período dos 42 meses de Apocalipse 13, 5 se encontra no passado. Assim está escrito no capítulo 13, de 1 a 10 do livro do Apocalipse. Descreve-se a besta semelhante ao leopardo, a qual o dragão deu o seu poder, o seu trono e grande poderio. Este símbolo, como a maioria dos protestantes tem crido, representa o papado que se sucedeu no poder, trono e poderio, uma vez mantidos pelo antigo Império Romano. Declara-se quanto à besta semelhante ao leopardo, foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e abriu a sua boca em blasfêmias contra Deus para blasfemar do seu nome e do seu tabernáculo e dos que habitam no céu, e foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e deu-se-lhe poder sobre toda a tribo e língua e nação. Esta profecia, que é quase idêntica à descrição da ponta pequena de Daniel 7, refere-se inquestionavelmente ao papado. E continua: deu-se-lhe poder para continuar por 42 meses. E, diz o profeta, vi uma de suas cabeças como ferida de morte. E mais, se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, necessário é que a espada seja morto. Os 42 meses, aqui naturalmente de Apocalipse 13, 5, que ela está falando, são, observe a declaração dela, são o mesmo que tempos e metade de um tempo, 3 anos e meio ou 1260 dias de Daniel 7, tempo durante o qual o poder papal deveria oprimir o povo de Deus. Este período, ou seja, os 42 meses, conforme se declara nos capítulos precedentes, começou com a supremacia do papado no ano 538 de nossa era e terminou em 1798. Nesta ocasião, o poder papal recebeu a chaga fatal. Então, mesmo uma leitura superficial do texto, não é necessário dedicar muito tempo a refletir sobre a afirmação, esclarece a questão de maneira cabal. Os 42 meses não fazem referência a um período futuro, de uma segunda supremacia papal. É importante observar que a autora, em sua análise, inverte a ordem do texto, citando primeiro o período dos 42 meses e em seguida a ferida de morte, deixando claro que a ferida acontece e assinala o final do período de tempo. Qualquer tentativa de encontrar um suposto apoio de Ellen White para uma interpretação literal dos 42 meses não passa de malabarismo hermenêutico daqueles que apresentam mensagens divorciadas do seu verdadeiro significado, induzem outros a erro e ameaçam a vida espiritual de seus adeptos, visto que o resultado final, como a história recente demonstra fartamente, é de decepção, esfriamento espiritual e a manifestação de um espírito crítico contra quem não aceita as suas supostas verdades. Com relação aos 1335 dias, os mesmos argumentos são válidos. Você tem aqui um período maior do que um ano, naturalmente é um período maior do que 3 anos, expresso em dias. Num livro apocalíptico, portanto, esses 1335 dias não podem ser interpretados literalmente. A consistência nos leva, a análise dos dados bíblicos nos leva a entender que aqui nós estamos mais uma vez diante de um elemento temporal simbólico, ou seja, 1335 anos, nós já tivemos o primeiro período, 1290 anos, mas alguém perguntaria, se os 1260 anos começarem em 538 e terminarem em 1798, quando começou o período dos 1290 anos, quando começou o período dos 1335 anos? De fato, algumas pessoas dizem assim, você não pode fazer a conta ao revés, de trás para frente, começar de 1798 e subtrair. De fato, você pode sim,
porque matematicamente você tem uma equação, e nesta equação você tem dois elementos, e você precisa encontrar o elemento desconhecido. Qual o elemento que você tem que é conhecido? 1798. Qual é o outro elemento que você tem que é conhecido? 1290 anos. Então faça uma subtração, e quando você faz essa subtração, você chega ao ano 508. Agora, o que é que aconteceu em 508? Algum desse não aconteceu nada? Na verdade, aconteceu sim. O que aconteceu em 508? Na verdade, foi a culminação de um processo de guerra. E essa guerra foi movida por Clovis, rei dos francos, contra os visigodos. Quem eram os visigodos? Era uma tribo ariana. Era uma forma de teologia contrária à forma de teologia de Roma, no que diz respeito à Trindade, à compreensão de Deus, e particularmente a compreensão de Jesus Cristo. Então, como eram teologicamente contrários a Roma, poderiam se interpor nas pretensões do bispo de Roma de poder e de controle que o bispo de Roma desejava obter. Então a derrota dos visigodos, que culminou, embora o seu rei tenha sido morto no ano 507, a derrota culminou apenas no ano 508. A conquista de Toulouse, onde estavam guardados os tesouros góticos, só ocorreu no ano 508. Foi no ano 508 que Clovis fez as suas doações para a Basílica de Saint-Martin. Foi no ano 508 que Clovis recebeu o consulado honorário do governo romano oriental. Foi a partir daí que Clovis se tornou um aliado. Foi a partir daí também que Clovis colocou-se a serviço da igreja, embora Clovis tivesse interesses políticos, como todo político tem. Clovis queria utilizar-se também da igreja para seus propósitos políticos, isso é lógico, isso é natural no político, mas ele colocou-se a serviço da igreja para os interesses da igreja também. E finalmente, embora haja discussão quanto a isto, mas a questão do batismo de Clovis, se utilizar aquilo que diz Gregório de Tours, mas devemos lembrar que Gregório de Tours foi escrever a sua história dos francos já para o final do século VI. O batismo de Clovis teria ocorrido aí por volta do ano 498, 496, mas se você utiliza aí os dados referidos por Avitus de Viena, que era bispo dessa cidade, Viena, na Gália, ao sul de Lyon, o batismo de Clovis teria ocorrido, depois dessa data, teria ocorrido de fato no ano 508, no Natal do ano 508, mas independente se nós datamos o batismo de Clovis aqui no Natal do ano 508, embora a melhor evidência disponível diga isso, isso não é o fator decisivo em considerar aqui o que aconteceu no ano 508, mas sim que foi a culminação de um processo e que finalmente preparou o caminho para que agora, isso aqui é extremamente relevante, que agora tivesse o único rei católico em toda a terra. Enquanto os visigodos eram arianos e o imperador romano oriental era herético. E a igreja agora contava com alguém que tinha poder político, tinha um exército à sua disposição e era católico. E ele então tratou de promover os interesses da igreja. Então aqui nós temos a união do trono com o altar, é a união do Estado com a igreja. E é muito curioso isso daqui, porque o mesmo poder, durante a Idade Média, a França era conhecida como a filha mais velha do papado, porque foi a primeira tribo bárbara a se converter à forma de cristianismo adotada por Roma. Então a filha mais velha do papado, que deu todo o apoio e de fato moldou o relacionamento político da Europa Ocidental com a Sé Romana durante a Idade Média. Então esta mesma filha que finalmente se revolta contra a mãe no ano 1798. A França revolucionária agora, aquela que deu suporte à igreja durante tantos séculos, agora se volta contra a igreja e tenta destruí-la. É a ferida de morte que é referida ali no capítulo 13, no verso 3 do livro do Apocalipse. Portanto, o ano 508 é um ano extremamente importante na história da relação da igreja com o poder do Estado.
a besta, a mulher que cavalga a besta, lá no capítulo 17, então aqui nós temos a igreja utilizando o poder político para a imposição a partir daí dos seus dogmas, e que resultou nas atrocidades cometidas durante a Idade Média. É fácil lembrar aqui da Santa Inquisição contra os albigenses, contra os huguenotes, contra os valdenses e tantos outros mais, e quantos milhares, milhões de cristãos que depuseram a vida. Por quê? Porque a igreja contava com o poder do Estado para cumprir as suas determinações. Então, esta data de 508, ela sim, realmente é importante. E os historiadores reconhecem essa importância. Historiadores que não estão preocupados com a questão teológica de interpretação profética. Eles são historiadores seculares. Eles não estão preocupados em interpretar Daniel, interpretar Apocalipse. E eles reconhecem a importância desta data neste processo em que a igreja se une com o Estado para impor seus dogmas, para impor a sua forma particular de interpretar a palavra de Deus e de ensinar aquilo que seria a vontade de Deus. Então, se nós começamos em 508, com 1290, nós chegamos então, a partir daí nós chegamos em 1798. E os 1335 dias, ou 1335 anos, eles começam também no mesmo período. Nós não temos, de fato, aqui no livro de Daniel, qualquer indicação de começo e nem de fim, mas apenas que na chegada haveria uma bênção, seria bem-aventurado aquele que chegasse até esse período. E nós entendemos que este período, começando em 508, nos leva até 1843. Se nós entendemos que o ano judaico é de um ano para o outro, 43, 44, e o que aconteceu nesse período? Foi exatamente o auge da proclamação da profecia das 2.300 tardes de manhãs e da proximidade da volta de Jesus, que no entendimento naquele tempo era que Jesus iria voltar no ano 1844, mas na realidade aqui, como culminação depois deste movimento, é que surge o movimento adventista do sétimo dia, com a sua compreensão de que de fato a profecia de Daniel 8,14 apontava para o início de uma obra especial de Cristo no santuário celestial. E todos aqueles que acompanham a Jesus na sua obra no santuário celestial são abençoados. Em vez de ficar olhando para Cristo, nós devemos olhar para Cristo no seu santuário celestial e a sua obra sumo sacerdotal em nosso favor. Em vez de ficar consultando a internet, nós devemos consultar, na verdade, a palavra de Deus e ver qual é a vontade de Deus para nós. Em vez de nós estarmos aí nas redes sociais trocando ideias uns com os outros, vamos estar conectados com Cristo e trocar ideias com Ele, vamos falar com Ele, vamos conversar com Ele, ouvimos a sua voz na sua palavra e nós apresentamos a Ele as nossas aspirações, os nossos sonhos, os nossos anseios, também os nossos medos, os temores, as angústias e tudo mais, através da oração. E assim nós vamos nos edificando espiritualmente, independente do tempo. Nós não precisamos, na realidade, de saber quando Jesus vai voltar. É lógico que Jesus nos advertiu que nós devemos observar os tempos e as estações, aquilo que está acontecendo, e saber que está próximo. Mas nós temos uma missão a cumprir, porque Jesus disse que o Evangelho seria pregado em todo o mundo para testemunho a todas as nações, e então viria o fim. Então nós temos uma missão. Qual a missão? Pregar o Evangelho, a pregação do Evangelho, advertir a toda a humanidade de que Jesus Cristo é o Salvador e um Salvador prestes a voltar para resgatar o seu povo. Esta é a missão. E quando isso acontecer, então Jesus vai retornar. Não vamos aqui nos perder em divagações e dizer, mas isso é impossível, o mundo nunca será divertido, isso não é problema nosso. O nosso problema é, estamos cumprindo aquilo que Jesus disse ou não? Agora, para terminar, no capítulo 24, que é o de Mateus, do Evangelho de Mateus, que é o sermão escatológico de Jesus, nós temos aqui uma coisa muito, muito interessante. Jesus Cristo falou alguma coisa relacionada com o templo, e que o templo seria destruído, que não ficaria pedra sobre pedra. Isso está no verso 2 do capítulo 24 de Mateus. E então, no verso 3, os discípulos se aproximaram de Jesus em particular e fizeram pedido a Jesus: quando sucederão estas coisas? Quando? Observe a pergunta. Tempo. O advérbio de tempo. Quando sucederão estas coisas?
E aqui no capítulo 24, que o sermão escatológico de Jesus não termina no capítulo 24, avança pelo 25, observe uma coisa. Jesus não respondeu, não satisfez a curiosidade dos discípulos com relação a quando essas coisas iriam acontecer, que foi a pergunta deles, e também relacionado com a volta de Jesus e a consumação do século. Então, o que Jesus fez? Em vez de responder quando, Jesus respondeu como. E a resposta de Jesus é para você e é para mim. E então ele contou algumas parábolas. Ele contou a parábola da figueira e exortou então os seus discípulos a ficarem vigilantes. No verso 42 está escrito, portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Vigiar, essa deve ser a nossa atitude, de acordo com Jesus. Mas ele contou outra parábola, a partir do verso 45, a parábola do servo bom e do servo mau. O servo mau que disse, meu Senhor se demora. Isso está no verso 48. E como resultado dele entender que o Senhor dele se demorava, no verso 49 diz, passou a espancar os seus companheiros e a comer e beber com ébrios. Então observe, se a sua atitude é de tratar mal as pessoas, é porque você está dizendo, meu Senhor tarda em voltar. Se a sua atitude é comer e beber com ébrios, ou seja, assumir uma conduta dissoluta na sua vida, então você está dizendo, eu não me importo em quando o Senhor virá, mas vai ter um resultado para o indivíduo que age dessa forma. Então, você quer agir de maneira correta, trate bem as pessoas. Trate bem as pessoas independente do status social da pessoa. Trate bem as pessoas independente do seu status econômico, do seu status acadêmico, intelectual. Trate bem as pessoas, porque são filhos de Deus. E Jesus morreu por essas pessoas e quer ter essas pessoas também no céu. Há uma outra parábola, a parábola das 10 virgens. E Jesus está respondendo como devem ser encontrados aqueles que estão realmente se preparando para a sua volta. E como é que as 5 virgens, que são chamadas de prudentes aqui, se prepararam? Elas tinham azeite nas suas lâmpadas. Elas tinham azeite. Elas estavam prontas. Houve um tempo de tardança, mas elas estavam espiritualmente preparadas aqui nesse simbolismo utilizado na parábola de Jesus. Elas estavam espiritualmente preparadas. O Espírito Santo estava iluminando sua vida, estava iluminando o seu caminho, e elas estavam então em condições de acompanhar o noivo, que é um símbolo para Jesus Cristo, quando ele chegasse para as bodas. Nós temos ainda no capítulo 25 a parábola dos talentos, e na parábola dos talentos nós entendemos aqui que a responsabilidade daquele que está se preparando para a volta de Jesus é usar os talentos que recebeu do seu mestre da melhor maneira para fazer avançar o reino de Deus nesta terra. Então, Jesus não disse quando, mas Jesus disse como os seus filhos iriam viver na expectativa da sua volta. E então a pergunta é, eu estou fazendo isso? Eu estou realmente me preparando? Eu estou tratando bem o meu semelhante? Eu estou amando o meu próximo? Eu estou orando, como Jesus disse, até mesmo por aqueles que nos perseguem? Eu tenho azeite na minha lâmpada, ou seja, o Espírito Santo é quem me dirige, ilumina a minha vida. Estou eu utilizando aqui os meus talentos para a glória de Deus, para avançar o reino de Deus, para a proclamação do Evangelho. E finalmente, então, nós temos aqui o grande julgamento. E Jesus, então, termina isso daqui dizendo o seguinte, vinde benditos de meu Pai, no verso 34, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, porque tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber, era forasteiro e me hospedaste, estava nu e me vestiste, enfermo e me visitaste, preso e fostes ver-me. Então perguntarão os justos, Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede te demos de beber, e quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos, e quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? Quando Jesus diz, quando vocês fizeram alguma destas coisas a um dos meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Ou seja, como é que nós estamos tratando as pessoas? Nós somos solidários, nós somos generosos, nós nos abrimos para o outro, para a necessidade do outro, para atender o outro nas suas crises, nos seus problemas, oferecemos a nossa mão, a mão de Cristo neste mundo, é a sua mão, é a minha mão, nós estamos fazendo, se estamos fazendo estas coisas que Cristo espera que façamos,
nós estamos nos preparando a cada dia para a sua volta, independente de quanto tempo vai tardar, quanto tempo vai demorar, porque nós não estamos preocupados com a demora, nós não estamos preocupados com o tempo, nós estamos preocupados com o encontro com o nosso Senhor. Quando é que este encontro vai se dar? Eu não sei. Milhões de cristãos já foram para a sepultura na esperança de se encontrar com o Senhor. Nós ainda estamos neste mundo esperando o momento de nos encontrar com o Senhor. Daniel espera na sepultura o momento de encontrar com o Senhor. Mas existe uma certeza que nós podemos ter. Deus não faz um trabalho pela metade. A coisa mais difícil já foi feita, que foi a morte de Jesus na cruz do Calvário. Falta a sua volta. E ele virá. Não tardará. Esteja preparado. A sua palavra foi dada. As profecias são confiáveis. Nós temos o testemunho histórico daquilo que já ocorreu, mostrando, dando evidência de que Deus cumpre aquilo que promete. Portanto, a volta de Jesus ocorrerá em algum momento. E quando ele voltar, é para buscar você, a mim, a todos nós, para nos levar para o Senhor. Que Deus abençoe.